Seja muito bem-vindo ao Pão Diário Cast, nosso podcast aqui do Pão Diário, onde a gente conversa sobre diversas temáticas da vida cristã. E hoje nosso episódio vai ser sobre como encontrar o meu chamado. Nós temos um convidado muito especial que já participou aqui com a gente. E se você ainda não sabe, nós temos 2 podcasts agora na quinta-feira. A cada 15 dias o Pão Diário Cast, que você já conhece, e a cada 15 dias o Biblioteca Pão Diário, que é sobre os nossos livros e os nossos autores. Então fique ligado, quinta-feira, 8 horas da noite, esteja aqui com a gente no YouTube, também no site e nos streamings. E o nosso convidado de hoje, então, é o pastor Cris Batistão. Seja muito bem-vindo, pastor. Ele já participou aqui com a gente faz pouco tempo, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, um prazer enorme estar de volta com vocês aqui. O Pão Diário teve uma participação grande em toda a nossa história, toda a história da nossa vida. E com muita alegria foi participar a respeito da paternidade, né, daquele especial do Dia dos Pais. Alegrou muito meu coração, é um tema que me alegra muito. E chamado é outro tema forte para mim. Eu queria agradecer demais o convite. Muito bom estar com vocês aí. É muito bom para a gente também ter o senhor com a gente. E lembrando, então, antes da gente começar o bate-papo, você pode nos acompanhar nas redes sociais: Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil e o nosso site pãodiario.org. Pastor, vamos começar então o nosso bate-papo. Então, né, Vamos como começar. você que está nos acompanhando aqui, a gente vai falar sobre chamado, sobre como viver a missão de Deus para a nossa vida e como descobrir essa missão, né? Então, a primeira pergunta que eu quero deixar para o senhor. Pessoal que está aí já pode ir preparando o chimarrão, o cafezinho, tá? Que eu não É. me incomodo. Se tá muito de noite, pode ser um suco, uma água. Pastor, como que a gente pode entender o que Deus tem para nossa vida? Olha, a gente tem que partir daquilo que é claro e básico, né? O primeiro e básico chamado cristão, chamado ao arrependimento, chamado a encontrar com Cristo, encontrar com Jesus, o chamado à conversão dos nossos caminhos, ele é a base de todas as coisas, porque eu não sei que direção que eu tenho que ir, tem uma direção muito clara e muito apontada que é em direção a Jesus. Logo depois a missão que isso traz, né? Que é a grande comissão. Onde, então, ao receber tanto a experiência, lá os discípulos receberam a experiência dos 3 anos com Jesus, de caminhar, de aí converter-se realmente a quem Cristo era, não só como um grande guia, mas como o Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. Então, ele dá agora o chamado deles, que antes ele pôs as mãos para eles irem, mas eles não tinham recebido o chamado. E agora, na hora que ele ressurrecto, então, é levado aos céus, ele dá o chamado de pregar o evangelho. Né? Ele nos convoca a pregar o evangelho a todas as pessoas de todas as nações, ele nos convoca a levar para frente aquilo que ele nos deu, e esse é um dos primeiros chamados. Nós estamos no Pão Diário Café, e subentende-se que a maioria das pessoas que está aqui conhece a Cristo, tem uma vida com Deus. Então, o primeiro chamado básico, independente das coisas que a gente pode aprender a fazer, como levar esse chamado, o primeiro chamado básico seja um filho de Deus, restaurado em sua imagem e semelhança a Deus, e leve isso para as pessoas, né? Realmente pregar o evangelho sem restrição de para quem e de todas as formas possíveis. Primeiro chamado. E pensando nisso, continuando essa questão do primeiro chamado, né? Por que é tão importante a gente viver plenamente esse primeiro chamado com o coração no lugar certo antes de buscar uma segunda carreira, né? Uma segunda linha ali de caminhada cristã? Uma segunda manifestação do chamado, né? A parte prática. Na verdade, a Bíblia traz a gente para o ser. O primeiro chamado, ele não é um chamado para fazer, ele é um chamado para ser, né? Então, esse chamado a caminhar em direção a Deus. Eu trabalho com material que chama as 7 conexões, né? E a primeira conexão é a conexão com Deus. E a segunda é a conexão comigo mesmo. Então, olhando para Deus, entendendo quem eu posso ser, sendo muita gente se empolga com os frutos do chamado prático. Tocar, cantar, pregar, viajar, ou o seu trabalho, às vezes o sentimento da minha missão é o meu trabalho, é o que eu faço, e nós temos facilidade de empolgar com as coisas que dão resultado, e muitas vezes acontece das pessoas irem executarem algo que é um sentimento de chamado, mas aquilo que a pessoa realmente deveria ser não acontece, né? Acaba gerando quase que um sentimento de impostor, eu estou tentando mostrar algo que eu não sou. Muitas vezes a gente vê cantores, músicos, as pessoas se convertendo,
né? Pessoas, às vezes, profissionais. O cara é um grande músico, aí ele se converte, aceita Jesus, ele quer logo cumprir o chamado, e a gente vê tanto músicos dizendo, não sou mais evangélico, não sou mais meio cristão, agora não canto mais só para Jesus, não sou mais crente. Por quê? Porque ele entrou, aceitou Jesus e já quis cumprir o chamado antes de se tornar-se. E Paulo fala sobre desenvolver a nossa salvação. Aquilo que nós temos que ser em Cristo é um processo você se tornar, um processo de amadurecimento, e vai ter um momento. É por isso que Salmo, inclusive, fala daquele que não há, Salmo 1, de 1 a 3, fala daquele que não anda no conselho do ímpio, não assenta na roda do escarnecedor, não imita o caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer, né, o seu descanso na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, e ele diz, então será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dará o seu fruto e suas folhas nunca cairão. E esse devido tempo, ele está falando de primeiro ser, o primeiro chamado é ser, e depois cumprir o chamado para fora, que é o fazer, que é o levar. Então, acho a importância da gente saber essas duas coisas. A gente pode partir de um momento, ok, eu tenho todo um processo, uma forma de me tornar cada vez mais, eu fui salvo em meu espírito, agora preciso trazer isso para o meu comportamento, para a minha vida, para a minha alma em si. Ok, agora vamos para a próxima parte, que é o fazer, né? Que é as coisas que eu vou executar nesse mundo, tanto que vão levar a Cristo, que vão representar a Cristo, e aquelas que levam e representam Cristo subjetivamente. Então, eu tenho um chamado que a gente pode chamar, no meio cristão é um nome que a gente dá ministerial, que é o chamado evangelismo. Então, eu vou cantar para evangelizar, pregar para evangelizar, sair na rua para evangelizar, e tem o chamado subjetivo, que é onde eu sou pedreiro, eu faço o meu melhor no construir uma casa, no levantar uma parede, e isso representa o caráter de Cristo. Ou, eu sou dentista, minha missão é consertar a dentição das pessoas, e eu manifesto o caráter de Cristo fazendo isso da melhor forma, cobrando um preço justo, tendo um bom contato, um bom comportamento. E aí a gente pode falar do chamado que Deus tem para nós e da parte do chamado que nós escolhemos, né? E pensando nessa questão do que nós precisamos ser, né, antes de ir para a parte prática, enfim, então acho que muitas pessoas podem até pensar, então já que eu preciso ser um cristão, não importa o que eu vou fazer, o que eu vou fazer depois, né? Mas por que é tão importante a gente, ou se é, né, importante a gente descobrir qual é o nosso chamado específico na prática para poder viver o que Deus tem para nós? Isso é importante? Qual que é o impacto da nossa vida? Olha, ali seria bem interessante. Uma hora a gente até fazer um podcast com mais opiniões, né, a respeito disso. Mas eu tenho entendido algo muito especial. Que parte do chamado é eu perseguir aquilo que Deus tem para mim. E parte do chamado é a parceria que Deus me chamou para ter. Então, tem muitas coisas que a gente queria que Deus dissesse, teu chamado é isso. E a gente, mas Deus não fala comigo. É porque algumas coisas faz parte do nosso papel construir e decidir. Como um jovem que vai perguntar, Deus, você vai me abençoar pensando em profissão como chamado, tá? Primeiro que, normalmente, a gente tem dicas óbvias do nosso chamado, elas já fazem parte, normalmente, da nossa personalidade, dos nossos gostos, das nossas coisas que são óbvias, né? Raramente, não estou dizendo impossível, você vai ter uma pessoa que é mais extrovertida, qual que é o chamado? O chamado dela é algo que não tem muito contato com as pessoas, normalmente o nosso chamado tem a ver com a construção que Deus nos dá. Mas, meu chamado nunca seria para mexer com números, por exemplo. Já sou uma pessoa completamente das humanas. Né? Engraçado, por muito tempo eu também fui completamente, eu sou ainda das humanas, né? Só que daí começou a fazer parte da minha vida as humanas, mas ajudar as pessoas a organizarem seus dados, organizarem seu RH, organizarem sua empresa, os números começaram a vir e eu tive que expandir o meu chamado para algo que não estava no centro. Mas uma coisa interessante, um exemplo jovem falar assim, Deus, para eu ser, o senhor quer que eu seja médico ou o senhor quer que eu seja dentista? E porque eu quero a sua bênção. E às vezes Deus responde assim, você é aquele que a bênção te persegue. Você não me conhece? Você conhece os princípios? Sim. Então escolhe. Porque se você for médico, eu vou te abençoar. E se você for dentista, eu vou te abençoar. Porque o principal chamado é você ser aquele que a bênção te persegue. E não aquele que está tentando só fazer a coisa certa para ser abençoado. Não, uma vez que a gente caminha em Cristo, na bênção,
tem coisas que você nunca vai ter uma resposta clara de Deus. Faça isso, faça aquilo. Justamente porque é a nossa parte construir com Deus. Tipo, não, eu gostaria muito de ser... Eu gostaria muito de fazer esse caminho. Agora, os princípios de Deus, né, eles vão trazer a indicação. Por exemplo, eu tenho um sentimento que eu queria evangelizar bandidos, eu vou ser traficante. Acho que não, né? Porque daí não é só uma questão que são princípios claros de Deus que já dão algumas indicações básicas. Então, você pode ser isso, mas para ser isso você vai ter que quebrar princípios básicos da tua vida cristã. Então, não vai fazer parte do meu chamado. Mas é importante ouvir a Deus, principalmente para ficar seguro da parceria. Às vezes é mais importante estar seguro da parceria com Deus, seguro do relacionamento com Ele, do que seguro se Deus falou vai para a direita ou vai para a esquerda. E nessa segurança, nesse relacionamento, então eu vou escutar aquela voz. E às vezes é uma voz que vem do interior. Será que foi Deus que falou? Será que foi eu que senti? Um jovem me falou um dia assim, pastor, mas daí a Bíblia diz que o coração do homem faz planos e a resposta certa vem de Deus, né? É verdade. Mas sabe o que a Bíblia não diz? O coração do homem não faz planos e a resposta vem de Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Então a resposta está condicionada aos meus planos. Então faz aquilo que está no teu coração e Deus vai estar com você no caminho. Ou para te abençoar, ou para dizer, filhão, aí não deu certo. Porque quem diz que a gente tem um negócio em crente não pode errar? Não. Tem escolhas na vida que o homem faz parte do nosso amadurecimento errar. A Bíblia diz que Cristo aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Se ele aprendeu obediência, o que significa? Que em algum momento ele não sabia como obedecer aos seus pais. Então... E às vezes a gente fica muito preso aquela ideia pronta de o que é ter um chamado, né? Então, eu preciso descobrir se eu vou ser, tipo, né, vai ser missionário, vai ser pastor, vai ser evangelista, vai ser músico, enfim. E fica muito focado naquela questão mais ministerial, assim, né? E eu até compartilhei isso já num outro podcast que a gente tem aqui, o Deus e Elas, questão de que quando eu era criança, novinha, enfim, eu tive alguns direcionamentos, questões ministeriais, assim, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu ia servir em tempo integral na igreja e que seria para o Ministério de Adoração. E eu tinha isso muito convicto, muito convicto. E aí eu tentei, mas ao mesmo tempo eu sempre tive essa aptidão para ler, escrita, textos, tanto que eu entrei para a faculdade de jornalismo. E aí na minha cabeça eu, assim, entrei na faculdade para ter uma profissão, assim, ter uma graduação, na verdade, mas que em algum momento Deus iria me direcionar para o ministério em tempo integral, dentro da igreja e tal. E daí chegou um momento que eu entrei em crise na faculdade, eu queria largar tudo para fazer música, e todo aquele caos, assim, e tipo, não, porque é isso, eu tenho convicção, eu tenho certeza e tal. E eu tava orando sobre, mas aquela oração que a gente já ora meio tendenciosa, assim, sabe? Tipo, eu quero sair para fazer música porque eu quero ir para a igreja. Deus cumpre a tua vontade em mim, fazendo que eu seja músico. E aí, meus pais não queriam deixar, assim, estavam preocupados, enfim. Aí, no momento que meu pai falou, então tá bom, tranca a tua faculdade, vai lá, tenta fazer música e seja o que Deus quiser. Me deu um desespero, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí eu vi que aquele desespero era uma forma de Deus demonstrar que não era bem aquilo, sabe? E aí daí, né, continuei na faculdade, enfim, entendi que Deus estava me direcionando para continuar. E hoje eu tô muito feliz com a minha profissão. Hoje, não sei se, né, ironia de Deus, eu trabalho em um ministério, com a minha profissão, mas é um ministério, Ministério Pão Diário. Então, assim, é muito legal quando a gente consegue abrir o coração, tirar o nosso sonho ali do centro, né, meio que abrir mão dele, porque se for isso que Deus tem, amém, mas se não for, ele vai ter algo melhor, né? E como é bom você ter algo para entregar para Deus, né? Você tem agora uma profissão, um trabalho que se encaixou ministerialmente e você pode entregar a habilidade que você construiu, que você adquiriu, entregar no ministério. Talvez entregar ia ser, não, filho, você não vai trabalhar com jornalismo, você vai, tá bom, eu tenho algo para entregar, né? Mas eu tenho entregar, que legal que eu tenho entregar, foi Deus, que bom, eu posso entregar usando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho facilidade.
Isso é o centro do chamado, né? Eu até achei interessante isso, não é uma filosofia, mas é uma verdade. Tem uma ilha no Japão chamada Okinawa, e eles têm a ilha é conhecida pela longevidade das pessoas, né? As pessoas costumam viver mais de 90 anos com saúde, tem muitas pessoas centenárias nessa ilha, e eles atribuem uma palavra que eles usam lá chamada Ikigai, que é o encontrar do propósito, né? Você descobrir o seu propósito e viver a vida cumprindo aquele propósito, traz alegria, traz satisfação. E a despeito das técnicas, isso é o brasileiro, o americano, ele tenta enlatar uma coisa natural, fazer uma técnica e vender, né? Então acabou virando uma técnica de coach, mas não é para ser uma técnica de coach, tem nada a ver isso aí, né? O Ikigai é esse sentimento de, cara, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu tenho facilidade, que as pessoas precisam, e eu consegui juntar ainda com o fato de que me sustenta. Esse prazer, eles vinculam a longevidade geral nessa ilha a esse princípio, essa cultura que eles têm de encontrar o seu propósito. E a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Quanto mais fácil não deveria ser para nós ouvir a Deus, encontrar o nosso propósito, ter alguma coisa para entregar para Deus dentro do nosso talento. Se eu posso contar a minha experiência, mas eu cresci querendo ser ministro de louvor e adoração. Não sei se vocês sabem disso, mas enfim. Né? Cresci, tá aí o violãozinho, tá sempre aí, né? Cresci sonhando com ser ministro de louvor. Eu lembro com 12, 13 anos eu fazendo devocional com o violão no meu quarto. Meu pai entrar no quarto, tirar o violão. Eu tinha um pedestal que pendurava na parede, né? Meu pai entrar no quarto, tirar o violão e falou: ok, você fez uma hora de devocional com o violão, agora faz com a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Fiquei cantando e tocando, vai ler a Bíblia, aprenda a fazer sem também. Mas eu cresci e foi muito cedo que eu comecei a desenvolver, passei na faculdade de psicologia na UEL, em Londrina, e já no entrar na faculdade, a gente gravou o primeiro CD do Filhos do Homem. E eu falei: pai, eu quero ser músico, eu quero ministrar louvor, eu quero cantar, eu sinto que esse é meu chamado. E eu entendi que isso é para os jovens que estão vindo aí, que todo o meu chamado é aquele desejo de realização que eu tinha na infância, de estar no palco, de estar ministrando, de orar pelas pessoas serem curadas, né? De dar música, tocar, e aquela sensação gostosa de estar lá no palco tocando, e todo mundo curtindo, adorando, seja a música para o entretenimento, para a alegria, seja a música para a congregação, apontar para Deus e adorar, os dois estilos me alegravam, eu queria fazer aquilo. E ele falou o seguinte para mim: se em 2 anos você pode ir, se em 2 anos você não estiver conseguindo se sustentar, você volta, vai fazer a faculdade que eu quero e trabalhar para mim. Ele era médico, né? Ele queria que eu fosse da área também. Em 2 anos o Filhos do Homem arrebentou, cresceu, desenvolveu, eu deixei a faculdade de psicologia. Isso eu tinha o quê? 18 para 19 anos. Hoje eu tenho 44 e eu acabei de me formar como psicanalista. Nossa. Porque hoje o centro da minha vida, com 44 anos, eu toco, eu canto, eu usufruo dos 20 anos de banda, de tocar, de cantar, de conhecer gente, que eram paralelos ao pastoreio, né? Eu pastoreava na igreja local também, não era só músico, eu era músico fora. Na igreja local era músico e pastor. E hoje a minha vida se direcionou a cuidar das pessoas, a ajudar o coração, a trabalhar como psicanalista. Né? Um tempo atrás eu trabalhei um tempo como a organização pessoal, desenvolvendo de hábitos, né? Que o pessoal tem pavor no Brasil agora chama coaching, né? Tem outros nomes, mas eu trabalhei tecnicamente com isso, né? Sem psicologia, sem psicanálise, só com a organização de RH e organização pessoal. E agora na psicanálise, pensa numa coisa que tem realizado minha vida, sentar no consultório e ouvir as pessoas falar. E na maioria das vezes não é nem o que eu falo que toca a vida delas, é o ambiente onde elas estão falando, é o abraçar da dor. Então é interessante como, estranhamente, o chamado não mudou. A forma que eu executo o chamado mudou. Em 99, a Zaf Borba me falou uma coisa, quando eu comecei a tocar, a ficar um pouquinho mais famoso, a Zaf falou assim: filhão, não se prenda às formas. Entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim: um dia você vai viajar com banda,
Um dia você vai viajar sem banda, um dia você vai viajar sozinho, um dia você vai viajar com 20 pessoas dentro do ônibus, um dia vai viajar de avião sozinho, outro dia você vai sentar no gabinete e escutar uma pessoa, outro dia você vai pastorear, outro dia você vai pregar. Eu lembro disso, Deus o livre, pregar não é comigo, eu não sou pregador, sou cantor, sou músico, né? E ele falou, o dia que você se prende às formas, você começa a quebrar teu chamado. Então, você tem um chamado, e você está numa forma maravilhosa. Que idade você tem, né? Tenho 25. 25. Você está numa forma, você está numa sensação de auge de propósito. Essa forma é maravilhosa, mas o seu chamado é muito mais do que a sua forma. O teu chamado é aquilo que, se tirassem tudo que poderiam tirar de você, se você perdesse tudo que você poderia perder, tem alguma coisa que você continuaria fazendo. E isso é o teu chamado. Então, a importância de entender o chamado básico do cristão, de entender o meu chamado como o que eu executo, mas também entender o meu chamado no plano divino, no plano maior. Que tem coisas que vão acabar e coisas que não vão acabar. E essa é a importância de relacionar com Deus. Que vai ter uma hora que a forma começa a mudar. Quanto ministro de louvor se desesperou na pandemia? Quanto pastor desistiu da igreja? Quanto cantor mudou de profissão? A pandemia foi uma bênção para mim, porque eu estava preso numa forma, eu tinha quase como um hobby eu atender as pessoas. Mas da pandemia, Deus olhou para mim e disse, e agora? Você não tem mais sustento na música, aquilo que você fazia como hobby, como uma parte do que você ganha vai ter que virar teu sustento, você vai ter que inventar outras coisas, você não tem mais as suas formas. E uma coisa é não ter a forma com 30, outra coisa é não ter mais a forma com 41. E, de repente, Deus pegou daquela sacola que ele me deu lá na adolescência, da psicologia, e tirou. Olha, tem mais paixões que você não lembrava que tinha. Tem mais coisas que eu te dei. E aí foi construindo esse cara que eu estou conhecendo há pouco tempo, que é o pastor Cris, o psicanalista. Que eu estou apaixonado, está me ajudando no pastoreio, no sustento, no trabalho. Está me realizando como eu achei que só a música ia me realizar. E às vezes a gente se fecha numa caixinha, né? De não, vai ser de determinada forma para sempre. Eu acho que eu tenho muito isso, assim, de olhar para o futuro e eu quero fazer exatamente tal coisa para o resto da vida, assim. Mas Deus é tão criativo, ele tem tantas maneiras de lidar com a gente, de lidar com o nosso propósito, de nos ensinar tantas coisas, de usar a nossa vida, que por que ficar preso a só uma coisa, né? A vida é a coisa enorme mais curta que nós temos. Porque, ao mesmo tempo que no plano eterno ela é um piscar de olhos, pode acabar depois da manhã, por outro lado, o momento que nós estamos vivendo hoje pode durar tanto tempo. Tem tanta coisa que dá para fazer na vida. Entendeu? Eu nunca imaginei que aí esses dias eu estava, estou com 44, fazer 45, estou indo para o último capítulo, e um jovem falou para mim assim, pastor, o que você fez nos primeiros 15 anos da sua vida? Eu falei, cara, fui piar. E dos 15 aos 30? Dos 15 aos 30 eu aprendi a se desenvolver. E dos 30 aos 45? Dos 30 e 45 foi o meu casamento, dos 25 ali, foi realmente isso tem sido a minha vida. Ele falou, tu acha que você tem mais 30 anos para viver? Os 45? Olha, eu acho que uns 20 anos bem produtivos dá para viver. Ele falou, cara, olha o que dá para fazer em mais 20 anos, dá para viver outra vida. Meu Deus, dá tempo de fazer outra faculdade, ter outra profissão e trabalhar uns 10, 15 anos nessa profissão ainda. Dá tempo de abrir uma igreja, dá tempo de morar em outro país e começar... o chamado, a forma do chamado não pode esconder de nós o que realmente é o nosso chamado. Primeiro, o ser, que é óbvio que já vem, a Bíblia já vem com um set, né, um kit chamado já completinho. Você não precisa nem orar para saber qual é o seu chamado básico, né? A Bíblia, você converteu o kit chamado e Espírito Santo para quando você não souber o que fazer. Né? Mas daí para diante, cara, a gente tem que saborear a cada momento, fazer o melhor para Deus em cada momento, mas saber que a forma do chamado pode mudar. Ou não também. Se não mudar, que bom, mas e se mudar? Sem desespero e sem medo. O que não pode é a gente vincular o nosso chamado à seguinte situação. Cara, se não me sustenta, não posso fazer. Aí, como cristão, aí sim, eu poderia até como coaching falar que tem que juntar todas as coisas. Mas como cristão, a gente começa a priorizar. Né? Às vezes, fazer coisas
que você poderia cobrar muito sem cobrar. E, às vezes, que é o mais difícil ainda, é decidir não fazer coisas que as pessoas querem te pagar muito para fazer. É fácil eu vou falar da música, é fácil ir num lugar e não cobrar. Ah, a pessoa tem necessidade, estou com a vida suprida, eu vou ir sem cobrar, como psicanalista, como músico, não qualquer coisa. O difícil é quando as pessoas querem te pagar muito para fazer uma coisa e aquilo está muito fora do teu chamado. Dizer não primeiro aí que você descobre. Porque chamado não é a respeito de descobrir o que você tem que fazer. Ele é mais a respeito de descobrir o que você não tem que fazer. E aí eu quero quebrar o paradigma do chamado com você. Muito mais importante na jornada em direção ao chamado é descobrir aquilo que não é para fazer. Aquilo que não é chamado. Mesmo que recompense bem. Mesmo que pague. E aí dói, né? Dizer não para recompensa emocional, dizer não para aplauso, dizer não para dinheiro, não é fácil. Não é fácil. Mas é o melhor confirmador de chamado que existe. É verdade. E, pastor, já sei o meu chamado, né? Tipo, vamos supor, assim, eu já tenho uma ideia do que Deus tem para mim, do que Deus está me direcionando, mas eu me sinto extremamente incapaz. E agora? Aquele negócio de Deus capacita o chamado é uma faca de 2 legumes. Pode ser um consolo para quem não se sente capacitado, mas também pode ser aquilo que mantém você incapaz e com a síndrome do impostor. Isso é uma doença, uma dor, né? Não dizer uma doença, mas é uma dor cada vez mais comum no meio dos jovens hoje, é síndrome do impostor. É estar realizando algo e você olha para você mesmo e diz, cara, eu estou mentindo para as pessoas, eu sou um impostor, eu sou fake, eu não sou bom. Isso é mais falta de acreditar em você mesmo que falta de capacitação, normalmente. Normalmente quem tem a síndrome do impostor são pessoas que são capacitadas, mas não se sentem capacitadas porque não tiveram experimentar, que eu chamo de aprender a andar de bicicleta na grama. Tipo, você foi chamado para andar de bicicleta, certo? Só que alguém pegou você e te pôs a andar de bicicleta numa corrida de bicicleta no asfalto na primeira semana que você aprendeu. Você tem tudo que você precisa para aquela corrida, mas você não tem experiência, você tem medo de cair. Então, o que você faz? Você ensina a criança a andar na grama. Então, você vai segurando o banquinho. Eu sei porque eu estou ensinando o terceiro agora. Você ensina a criança a andar, e aí você deixa ela cair. Eu acho que eu vou morrer, pai! Não, você caiu na grama, foi só o susto. Aí ele levanta e descobre que ele caiu e não morreu. E ele vai de novo, e vai de novo. Quando ele começa a perder o medo de cair, você larga no asfalto. Quando você fica melhor no asfalto na frente de casa, você larga na rua. Quando aprende na rua, você larga na competição. O que dá síndrome de impostor é muita ansiedade por ser igual àquilo que aparece na televisão, aquilo que todo mundo vê. Eu quero ser o ministro de louvor das nações, esse é o meu chamado. Aí eu vou na igreja, eu canto, só que eu fecho os olhos aqui dentro, eu vejo André Valadão, vejo David Keelan, vejo David Crowder, vejo Delirious, né, aqui na minha cabeça, United, sei lá, Ana Paula Valadão, né? Só que quando eu abro o olho tocando, meu Deus, eu não sou. Não, eu não sou, eu sou um impostor. Cara, toca violãozinho desafinado na igreja, você vai aprender a afinar, depois você vai aprender a cantar. Você não é um impostor, você é uma obra em construção. Só que você não pode pensar que é o trabalho de Deus construir. Deus não vai plantar para você. Deus vai fazer chover. E Deus vai te dar o solo e a força. Mas você vai ter que plantar, vai ter que desenvolver habilidade. Aí vem alguém, vai fazer um teste de louvor aqui na igreja onde eu estou servindo, na Betel, em Moarama. Na Batista Betel em Moarama, onde eu estou servindo hoje. Você chega aqui e vai fazer um teste no Ministério de Louvor. Né? O nosso líder de louvor é o Ricardo Reguinha aqui. Eu trabalho a mentoria do Ministério. Estou numa igreja trabalhando e nem é com louvor que eu trabalho. Né? O ministro de louvor é um dos mentoreados da igreja. Aí a pessoa vai lá, faz um teste e canta tudo desafinado. Irmão, então, tem o pessoal que vai dar aula técnica vocal, você ainda... Mas eu sinto que é o meu chamado, que bom, não estamos dizendo que não é. Mas você ainda não está pronto para cantar na igreja. Aí uma pessoa, lá em Pato Branco, um dia, quando eu era o líder de louvor, uma pessoa falou assim, mas eu não canto para vocês, eu canto para Deus. Eu falei, se você canta para Deus e esse é o teu chamado, o irmão pode cantar no seu chuveiro, então. Cumpra seu chamado.
parte do seu chamado é se habilitar para poder fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, eu não podia sentar num consultório e chamar de psicanálise. Eu fui trabalhar com o que eu sabia, organização intelectual, funcional, financeira e RH. Agora que eu me formei, que eu me preparei, que eu desenvolvi, que eu fiz ali 60 sessões de análise didática, que eu recebi a minha diplomação, agora sim eu vou abrir um consultório, escrever psicanalista. E aí eu não vou ter crise de impostor. Porque agora eu me capacitei para fazer algo. Né? Então, a melhor coisa vai se capacitar. Tem um chamado, eu tenho um chamado de morar nos Estados Unidos. Beleza, já sabe falar inglês? Não, Deus vai me abençoar. Você vai chegar lá. Eu tive uma experiência quando eu era pastor em Pato Branco. Uma menina chegou e falou assim: não, que Deus me chamou para a África e essa igreja aqui não investe em missões, porque não quer me mandar para a África. Aí o nosso pastor falou para ela o seguinte: ok, a igreja vai pagar todo o teu custo, todo o teu treinamento, tudo que você precisar, você não vai precisar pedir financeiro para ninguém, nós vamos te enviar para a África. Mas primeiro, você tem que passar 6 meses no bairro São João, que é o bairro pobre aqui na cidade, onde nós temos uma casa para meninas abandonadas, abusadas, que engravidaram de abuso. Nós temos uma casa para meninas de cuidado. Você vai morar 6 meses nesse bairro bem pobrezinho da cidade, ainda não tinha um bom sistema sanitário, não tinha água corrente. Então, você mora ali 6 meses, cuida dessas meninas, e depois desses 6 meses a gente vai bancar seu treinamento. Se estiver pronto, a gente vai bancar o Brasil, vai bancar tua viagem, tua vida na África, tudo por nós. Você nunca vai precisar pedir nada para ninguém. Depois de 3 meses, não, essa igreja aqui é abusiva, quer que eu trabalhe de graça. Essa igreja aqui olha, eu sou missionário, é o que eles me colocaram no trabalho mais sem valor da igreja, não me deixam nem pregar na igreja. Então, ela não quis passar nem pelo básico, né? E você tem que aprender a engatinhar antes de andar, e você tem que aprender a andar antes de correr, e depois você aprender a correr, e se você sonhar bem, você consegue voar também. Amém, Assim. né? Sim, e junto com a capacitação, eu acho que é muito importante também a gente ter pessoas, instituições, enfim, para a gente se espelhar, né? Então, como que a gente pode escolher a pessoa certa, tanto para mentorear quanto para se espelhar nesse processo de começar a cumprir o chamado? A Bíblia diz que tem muitos guias, mas poucos pais. Pai é aquele que é paterno, padrão. Guia, o mentor, é aquele que ensina. Aquele que passou por uma situação que você pode passar também. E o pai não é o pai espiritual no sentido de autoridade e hierarquia. Eu sou seu pai espiritual, você me deve isso, 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 aquilo. Não. Quando falo paternidade ou paterne, pater em latim, pater significa advogar, proteger significa ser modelo. Então, poucos pais tem que ter poucas pessoas que são assim, modelo. Eu vou juntar esse modelo. Eu tinha lá Azaf Borba, mas eu não sou Azaf Borba. Brother Simeon, mas eu não sou Brother Simeon. Pastora Ludmila Ferber, obviamente que eu não sou a pastora Ludmila Ferber. Entendeu? Então tinha uma sequência de pessoas ali. Depois o pastor Luciano Subirá, o pastor Francisco, que foi o meu pastor daí por mais da metade da minha vida cristã, são pessoas que são meus padrões. São 6 pessoas que são padrões da minha vida, né? Se tornaram padrões da minha vida. Meu pastor Francisco, inclusive, morreu agora em 2020, né? Então, aquele padrão, são pessoas que eu olho de um cara. Pastor Luciano Subirá. A paixão pela Bíblia, a disciplina espiritual, a devoção e a família. Pastor Francisco, sensibilidade com o Espírito Santo, seriedade em Azaf Borba, Ludmila Ferber, ambiente profético, todos eles são padrões em áreas da minha vida. Certo? E aí eu tive mentores, que são pessoas que nem são grandes padrões, que em algumas coisas até não tinham a mesma capacidade que eu, pessoas que você às vezes olha e diz, o que esse cara vai me ensinar? E esses aí são os mentores, são os guias. Então você tem que ter pessoas que você ouve e aprende com eles, mesmo que na sua arrogância você se sinta maior que eles. Eu perdi muitos mentores porque eu fui um jovem muito arrogante. Peguei o microfone muito cedo e eu perdi mentorias de pessoas espetaculares porque elas não falavam bem como eu, não cantavam bem como eu, não tinham a capacidade de liderança e desenvolvimento que nem eu, e eu acabei perdendo de ter mentores, que eram pessoas que em algumas áreas eram mais simples ou menos capacitadas do que eu, mas em outras áreas eu poderia ter bebido da vida deles.
E eu tenho os padrões, que são, cara, são meus pais. São as pessoas que a vida deles me gerou. E esse pai não é a mesma coisa que o pai na terra, tá? E nem a mesma coisa que o pai do céu. Esse pais é apenas pessoas que foram proteção, que foram relacionamento comigo, entendeu? Que foram exemplos, que foram padrão, que foram falhos. Mas se eu digo assim, cara, se eu fosse qualquer uma dessas pessoas na minha vida, comportamento, ministério, então tenha os paternos, tenha os padrões, aqueles que vão corresponder, certo? Pais ministeriais e chamado, mas tem os mentores. Ninguém cresce e desenvolve sem mentor, sem alguém para andar junto. Pode ser alguém que tem uma ligação emocional, pode ser alguém que você paga para te mentorear. Tem áreas que eu aprendi, mas eu não sou bom naquilo, eu quero um mentor, é uma área que não, eu pago um cara para me mentorear. E tem áreas que eu fui mentoreado. Os dois maiores mentores da minha vida, hoje, né, fora os meus pais, né, mais um chama Melissa Augusta Batiston e outro chama Pedro Augusto Batiston. São dois meus maiores mentores, meu menino e minha esposa. Aí eu tenho uma mentora, a Lara Raquel Batiston, que é a minha filha, que na área de sensibilidade, de quebrantamento, de relacionamento, ela é rainha. O Pedro, meu filho, na área de disciplina, de serenidade, né, de não se importar com o que os outros pensam, mas ser quem foi chamado para ser, meu menino. E a minha esposa, que ela é minha mentora de cristiano, porque eu descobri o tipo de homem que realmente eu fui chamado para ser casando com ela. Então, são mentores, não são meus pais espirituais. Aí eu tenho amigos, eu tenho o pastor Rodrigo aqui da Betel, que é um mentor para mim em muitas áreas. Então a gente precisa ter mentores. Procure mentores e procure paternos, pais. E também procure exemplos. Pessoas que são exemplos ótimos de uma área, mas nunca vão ter um contato com você. Só que não vem com essa de querer ficar pronto do dia para a noite, querer fazer tudo. Aí alguém pode dizer assim, mas daí, como Pedro falou para Timóteo, falou, não diga sou apenas uma criança, eu posso ser desde criança, pode, se você tiver a maturidade de Timóteo, pode. Mas não se ufane de amadurecer antes da hora, porque vai por mim, gente. Vai por um cara, graças a Deus, que no começo dos anos 2000, final dos anos 90, não tinha internet, YouTube como tem hoje, porque eu passei tanta vergonha com o microfone na mão, falei tanta bobagem. Foi me dado muito antes da hora esse lugar. Né? E eu gostaria de ter tido mais mentoria, né? Mais tempo. Mas daí não seria tão grande o ministério. Nem estou preocupado com o que é, o que seria, o que não deixaria de ser. Mas eu penso que é muito melhor crescer e dar o fruto na hora certa. Que bênção, pastor. E para a gente ir encaminhando para o fim, qual então o primeiro passo que eu posso dar, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou agora, qual o primeiro passo para eu começar a exercer esse meu chamado mais específico? Ok. As duas primeiras conexões, sua conexão com Deus e sua conexão com você mesmo. Para exercer o chamado, você precisa saber muito bem no que você é ruim. Para poder descobrir aquilo que você é bom. Você vai descobrir coisas que você é ruim, aí você vai dizer, isso aqui eu sou ruim, mas não vou priorizar. Mas isso aqui, eu quero ser bom nisso aqui. E você vai batalhar para desenvolver. Primeira coisa é conexão com Deus, conhecer a Deus, conexão comigo, conhecer eu mesmo. Primeiro passo do chamado. Quando você estiver crescendo nessas conexões, o teu chamado vai aparecer no meio de tudo isso. Aí capacita o chamado e tenha um bom networking, um bom relacionamento. Eu quero ser um ministro de louvor. Eu quero ser um pastor. Com quem que você anda? Eu ando com um monte de cara que fuma vape, fala besteira. Eu ando num ambiente onde não tem nada a ver com aquilo que eu quero ser. Então, eu tenho um bom contágio social. Ande com pessoas que caminham já no teu chamado. E se afaste de pessoas que vão contra aquilo que você crê e funcionar. Pastor, como é que eu evangelizo? Evangeliza na hora certa, com a maturidade certa. Filhos do Homem se converteu dentro do baile de carnaval. Meu pai entrou dentro do baile do carnaval. As meninas dançando de biquíni. Todo mundo bebendo, fumando. Ele subiu no palco e começou a evangelizar naquele fim de semana, converter-se os principais músicos do Filhos do Homem. Lá em 96. Se eu tivesse ido lá, eu tinha desviado. Não era meu momento de entrar num baile de carnaval cheio de mulher de biquíni, gente fumando, bebendo naquela festança. Não ia fazer bem para mim.
mas ele estava numa fase de maturidade que ele podia. Então, para cumprir seu chamado, fique atento à sua fase de maturidade, desenvolva isso aí. E de forma prática, eu comecei a tocar violão com 12 anos, na minha casa com os colegas de fora. Você já está cumprindo seu chamado prático desde cedo. E se um dia os dedinhos sumirem, perder meus dedos? Ah, eu não posso mais tocar violão, não vou mais cumprir o chamado. Se um dia minha voz arriar, não posso mais cantar, não vou cumprir o chamado. O chamado não é uma coisa que você executa instrumentalmente. Tua forma pode mudar a hora que Deus quiser e a hora que você desejar também. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. Falou muito comigo. Foi bênção. Espero que você que está acompanhando, seja pela rádio, pelos streamings, pelo YouTube, enfim, tenha se sentido tocado também por Deus, que esse é um tema que mexe muito com a gente, né? Porque envolve toda a nossa vida, nosso trabalho, nossa prática ali diária. Então, muito obrigada, pastor, pela sua presença. Foi uma bênção ter você aqui com a gente. A bênção está aqui também. Pessoal, quiser saber mais, me segue lá no @crisbatiston para todo o meu material pessoal e no @filhos do homem para a área de música, certo? Sabe por que mexe com a gente? Porque o nosso senso de valor está no que nós fazemos, está no que nós realizamos. Então, quando eu falo do que eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer, então isso mexe muito comigo também. Foi muito dolorido descer do palco. Mas a gente precisa encontrar o nosso valor em Cristo Jesus. E seja Joseph Klimber, seja como for, seja sem nada, seu chamado vai se cumprir em Cristo em nome de Jesus. Porque Amém. a vida é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Pastor, muito obrigada. Deus te abençoe. Deus E, pessoal, abençoe. é isso. Até semana que vem, quinta-feira, 8 horas. Semana que vem, a Biblioteca Pão Diário. E na outra semana, Pão Diário Cast. Até mais. Até mais, pessoal.